com a Câmara na cidade de hoje vai tratar sobre mobiliário urbano. No programa, você vai conferir o trabalho do Executivo para padronizar e resolver o problema da falta de equipamentos básicos para a cidade, como as placas com nomes de ruas. Você confere também a repercussão deste assunto no Legislativo Municipal e vê os detalhes do edital de licitação para a renovação do mobiliário urbano da cidade. Fique conosco. A Associação Brasileira de Normas Técnicas considera mobiliário urbano todos os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, implantados mediante autorização do poder público em espaços públicos ou privados. Segundo a Lei Municipal 8.279, placas, semáforos, abrigos de táxi e ônibus são exemplos de equipamentos integrantes do mobiliário de Porto Alegre. O que é o mobiliário urbano? São os elementos normalmente instalados no espaço público, mas não somente, que compõem essa parte mais pública da cidade, vamos dizer assim, de contato público, e que auxiliam o cidadão em diversas situações do dia a dia, tanto na questão de informação, quanto segurança, quanto até questões que envolvem o próprio conforto da população. E aí teríamos, por exemplo, a questão das placas de rua, que a gente chama de conjuntos identificadores do logradouro público, mas guaritas, lixeiras, paradas de ônibus, então uma série desses elementos, normalmente eles têm esse caráter um pouco mais não tão rígido e fixo, um pouco mais leve, um pouco mais suave, que auxiliam o cidadão no dia a dia. Há mais de 10 anos, o gerenciamento e a manutenção do mobiliário é feito pelo Executivo Municipal. Os equipamentos estão sob os cuidados de diferentes pastas e departamentos. Cabe à Secretaria de Obras e Viação cuidar da iluminação pública e das calçadas da capital gaúcha. Já esculturas, monumentos, bancos e cercas de parques e praças estão sob responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. O Departamento Municipal de Limpeza é encarregado de cuidar da conservação de lixeiras e contêineres. Andando pela capital gaúcha, não é difícil perceber os problemas relacionados ao mobiliário urbano. Nós estamos neste cruzamento aqui no bairro Teresópolis e não é possível ver nenhuma placa de sinalização para indicar o nome destas ruas. Segundo estimativa do Executivo Municipal, Porto Alegre possui um déficit aproximado de 30 mil placas, responsáveis por indicar o nome de logradouros. Objetivamente, mobiliário urbano, vamos ser direto. Placas de sinalizações, placas de nomes de rua. Aqui em Porto Alegre, nós não temos, ou estão faltando milhares de placas de nomes de rua. Tu chega num cruzamento e tu não encontra não sabe o nome da rua. Eu, vereador, tenho vergonha. Eu, vereador, já fiquei constrangido chegar num cruzamento de Porto Alegre e ficar imaginando, se eu perguntar para alguém qual é o nome desta rua, se esta pessoa, este alguém me identificar como vereador, vai me encher de desaforo. Porque nós também não conhecemos toda Porto Alegre, né? Há reclamações às vezes, falta de placas de identificação. A EPTC está fazendo o seu trabalho de colocar essas placas, mas ainda assim faltam esses elementos. Ou a questão das paradas de ônibus, que em alguns casos estão um pouco precários e que precisa de uma renovação. E além disso, o que é importante? Esses elementos acabam ajudando, com uma padronização, a dar uma nova imagem para a cidade. Atualmente, os nossos elementos foram produzidos em momentos diferentes, com linguagens diferentes. Então, há alguns tipos de paradas de ônibus, alguns tipos de placas. Nós vemos as placas esmaltadas mais do centro, placas já de um outro formato, mais fora do centro. Então, a ideia da padronização auxilia nessa melhoria na imagem da cidade.
Com o objetivo de verificar e fiscalizar a situação do mobiliário urbano aqui de Porto Alegre, foi criado no Legislativo uma comissão especial. O grupo foi presidido pelo vereador Bernardino Vendrúsculo e teve como relator o vereador Valdir Canal, que está ao meu lado e nos conta melhor como foi o trabalho feito por essa comissão. Então, vereador, os trabalhos tiveram 2 meses de duração, né? E o que vocês, então, parlamentares, puderam apurar com relação, então, à situação do mobiliário urbano aqui da capital gaúcha? Bem, a iniciativa de criar essa comissão foi do vereador Bernardino Vendrúsculo. Nós temos vários vereadores que trabalham essa questão na Câmara de Vereadores. O objetivo principal é provocar o Executivo, na função que o Legislativo tem de fiscalizar o Executivo. Nós sabemos que existe um déficit de mais de 60 mil placas na cidade. Então, a sinalização da cidade é uma questão de cidadania. É necessário, por quê? Porque, por incrível que pareça, as pessoas pensam assim, mas não tem outra coisa para se fazer. Esse é um detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção, porque no momento de emergência, vai uma ambulância e muitas vezes não consegue achar a casa por falta de sinalização. Acontece o incêndio, os bombeiros também têm dificuldade. Os profissionais de entrega, caminhões, eles também têm problemas. Então, a Câmara de Vereadores, ela está fiscalizando essa questão porque é um problema sério, né, para os turistas, para o nosso povo aqui, que quer conhecer a cidade, quer transitar pela cidade. Muitos moradores aqui de Porto Alegre acabam se perdendo nas ruas por falta de sinalização. Então, a comissão especial, ela quis tratar desse assunto para que possamos discutir com a sociedade o que está faltando para colocação dessas placas. Esta comissão, que concluiu seus trabalhos o ano passado, da qual eu tive o privilégio de presidir, e o vereador Valdir Canal foi um dos relatores e os demais vereadores que contribuíram. Nós fizemos infinitas reuniões. Vieram aqui na Câmara de Vereadores grupos da Prefeitura chamados GT, Grupo de Trabalho. Agora eles pegam um modismo assim e só trabalham. O GT, temos que falar com o GT tal, o GT fulano, o GT lá do... enfim, resultado prático nenhum. Bem, fizemos então infinitas reuniões. Sempre nas reuniões os grupos que representam as secretarias distintas do município estiveram debatendo com os vereadores, mostrando o que vinham fazendo. Os GTs não se entendem, porque não é só um grupo. Se fosse um único grupo, tem o grupo lá da SMAN, que falou com outro grupo da SMIC, que depois falou com o grupo da SMURB, da SMOV, não sei mais com quem. Insistindo. Nós não conseguimos resolver a situação aqui em Porto Alegre para que coloquem placas nas ruas de Porto Alegre. Nem tampouco uma parcela muito grande das nossas paradas de ônibus não tem condições de um certo conforto para quem usa o transporte coletivo. Durante a comissão, nós trouxemos os profissionais da Prefeitura que estão trabalhando em cima dessa comissão, avaliando, e ali... Durante a comissão, nós tomamos conhecimento de vários problemas que existem, que estão trancando essa licitação. Acredito que eles já estejam resolvidos, mas durante a comissão nós tomamos conhecimento de processos, de antigos contratos que já não estão em vigor, que estavam trancando isso. Muitas vezes começava a se fazer alguma coisa, havia alguns processos na justiça, isso foi sanado. Também tem a questão do vandalismo, a destruição das placas, né? Cada placa dessa aí custa, cada toponimo, aquelas placas nas esquinas, é R$300, 300 e poucos reais cada uma. Imagine 60 mil placas a R$300, né? Sem contar a questão dos acidentes que destroem, acidente de trânsito. Então, quer dizer, nós tomamos conhecimento na CPI, através do presidente da EPTC, Vanderlei Capelari. Nós temos sinaleiras aqui, aquelas que têm lombadas eletrônicas e outras sinaleiras mais sofisticadas, que são caríssimas.
E muitas vezes o poder público não tem como cobrar isso para quem causa o dano. E isso vai gerando custos, vai gerando problemas para a prefeitura. Então, essa comissão, ela se dedicou a esclarecer esse assunto e apontar saídas para esse problema. O ano passado nós trabalhamos exaustivamente, concluímos o trabalho, foi apresentado um relatório, onde no relatório o grupo todo concluiu que é impraticável tentar enfrentar todas as situações da cidade. Faça por parte. Eu poderia dar um exemplo, tu me permite? Um exemplo muito simples. Alguém, de repente, por questões particulares, resolveu trocar todos os móveis da sua casa. Os móveis da cozinha, da sala, dos quartos. E tem poucas condições financeiras. O que esse cidadão faz? É normal. Ele vai trocar por partes. Troca um ano os móveis da cozinha, outro ano os móveis da sala. É assim que se faz. Uma família faz quando não tem condições financeiras de resolver, de trocar todos. Mas o município insiste, alega que não tem dinheiro, mas quer fazer tudo. Então é isto que não dá para entender. Se não tem condições financeiras, faz as coisas por parte. E o que é mais urgente? O que é mais urgente são as placas de rua. Alguém que vem de fora não consegue andar aqui em Porto Alegre, ele não consegue se deslocar de um bairro para o outro. Faltam placas de sinalização para deslocamento, faltam placas de nomes de rua, e é nesse sentido que nós estamos buscando resolver isso de uma vez por todas. Mas, confesso, constrangido, porque quantos já ouviram o nosso desabafo e vejam que de repente nós estamos quase que nos convencendo que como vereadores não temos como resolver isso. Ao ponto de se dizer assim, ó, o óbvio, executivo, resolva por parte se não tem condições de resolver toda a situação de uma única vez. No ano passado, o Executivo Municipal criou um grupo de trabalho para elaborar o edital de renovação do mobiliário urbano. A equipe é composta por funcionários do gabinete do prefeito, da Procuradoria-Geral do município, da Empresa Pública de Transporte e Circulação e por integrantes das Secretarias de Administração, Urbanismo, Indústria e Comércio e Meio Ambiente. Nos preparando já desde 2014, né? Então é uma equipe técnica com vários arquitetos de várias secretarias e nós nos reunimos regularmente, 3 vezes por semana, e estamos preparando todo um projeto para que possamos, nos meses vindouros agora, fazer a licitação do mobiliário urbano. A própria legislação e processos judiciais impediam que fosse realizado a licitação da forma pela qual essa gestão da prefeitura está conseguindo colocar. Então, hoje, efetivamente, nós estamos livres de ações judiciais e estamos com uma legislatura, não é a ideal, mas nos permitirá colocar uma licitação quase tímida, né, para o mobiliário urbano. Com relação, então, à licitação, quando ela deve ser proposta, né? Quando deve abrir essa licitação e o que ela vai abranger num primeiro momento? Tu falaste que não vai abranger todo o mobiliário urbano, né? Vai ser uma parcela dele apenas. A ideia inicial é os toponímicos, as paradas de ônibus, tanto as cobertas como os pontos de ônibus, os relógios e talvez nós estamos pensando ainda na hipótese se entrará as lixeiras também nesse primeiro momento. E existe uma previsão de quando porto-alegrenses e turistas poderão ver então todo esse mobiliário já padronizado, certinho? Existe uma previsão de quando vai estar pronto esse mobiliário urbano? Olha, existe pelo menos o nosso sonho, o nosso projeto. A licitação, sabe bem que mesmo que a gente coloque as datas pontuais, sempre tem surpresas, né? Nós
ações judiciais, descontentamento dos licitantes, mas a nossa ideia é nesse primeiro semestre fazer a licitação para que no segundo semestre, se der tudo certo, iniciar as instalações. Então, creio que no 2016 vai ser um ano que passará o ano todo se fazendo as instalações do mobiliário urbano. Existe também uma tentativa da Prefeitura de utilizar avanços tecnológicos? Vocês pensam também nessa questão da sustentabilidade nesse mobiliário urbano? Isso aí, eu te confesso assim, isso aí não fará parte do nosso projeto, né? O nosso projeto é fazer as instalações das paradas cobertas de ônibus. Então isso aí já fica mais para as empresas que concorrerem dessa licitação, e vai até fazer com que uma ou outra ganhe o que ela oferecer de mais moderno, né? Porque essas questões a gente acha muito bonito ver, mas é de muito custo, e nós, como queremos que a propaganda pague, nesse momento nós estamos com muita falta de toponímicos, que são as placas de rua. Nós estamos com muita falta de paradas de ônibus, nós estamos com falta de relógios. Então, o executar e fazer esse empreendimento já é uma demanda muito cara. A questão é que nós temos como se fosse uma modelagem econômica. Essa implantação e a própria manutenção desses elementos, nós temos que atingir o maior número de pessoas, a maior cobertura possível. No entanto, isso tem que ser viável para que a licitação não dê deserta. Então, nós temos que jogar com isso. Quanto mais tecnologia, melhor, mas quanto mais tecnologia, mais caro é. E talvez, se a gente fosse colocar um equipamento, um elemento desses, com toda a tecnologia que nós gostaríamos que tivesse, talvez a gente tivesse poucos elementos. Então, digamos que eu poderia colocar 1000 paradas de ônibus à disposição, mas eu vou fazer tantos benefícios em uma única parada de ônibus que eu vou poder colocar no máximo 100. Então eu vou prejudicar a utilização desse elemento por boa parte da população e beneficiar somente num ponto da cidade ou em poucos pontos. Então a ideia é dosar isso cuidadosamente. A ideia é que a vencedora da licitação ela possa explorar a propaganda no mobiliário urbano. Então, ela terá que confeccionar, instalar a parada de ônibus e fazer a manutenção dela pelos 10 anos, por exemplo, que é o período que a gente está imaginando fazer a licitação. E dentro desta parada vai ter um espaço reservado para publicidade, para mídia. Então, esta mídia é que vai pagar, na verdade, a confecção desta parada e a manutenção dela pelos 10 anos. É possível que se faça alguma coisa praticamente sem custos. Os próprios patrocinadores pagam isso. Agora, se começam a justificar, olha, nós participamos de infinitas reuniões aqui, o pessoal vem, na grande maioria, participar das reuniões, os técnicos, todos com desculpa, pouquíssimos com solução. E o problema está posto. Entra ano e sai ano e o problema está aí. Quer dizer, vamos combinar, vamos combinar. É vergonhoso tu te sentir impotente perante uma coisa tão simples. Infelizmente, me parece que falta um grande administrador, alguém com visão, alguém que resolva, alguém que sai do seu escritório e vá para a rua e diz, por que não tem placa aqui? Eu fui autor da lei que criou o ano de 2013, o ano de identificação dos logradouros públicos. E passou 2013 e não aconteceu. Também passou 2014, não aconteceu. Já foram feitas outras promessas e não foram cumpridas. Desta vez nós vamos estar mais em cima, acompanhando, porque, conforme ele disse,
É um problema que já está se arrastando há muito tempo. E na Câmara de Vereadores, dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa competência, nós temos procurado fiscalizar e cobrar do Executivo que ele resolva este problema. Tenho certeza que o prefeito Fortunati está trabalhando em cima disso. Não é uma questão fácil, não é uma questão simples, né? Eu tenho certeza que os profissionais da prefeitura estão se dedicando a isso, a população precisa saber disso, mas não pode se demorar, não é justificável tanto tempo para se resolver esse problema. Eu espero que então nesse primeiro semestre aí resolva para criar a licitação e fazer então chegar até as ruas a sinalização que a população precisa e merece. O grupo de trabalho do Executivo também pretende compilar e atualizar as legislações existentes. Segundo Fabiano Padão, existem mais de 80 dispositivos legais que tratam sobre o mobiliário urbano de Porto Alegre. Só para ter uma ideia, a placa de identificação, a plaquinha de rua, ela tem quase, em volta de 10 legislações diferentes que regem. Então a placa precisa ter o CEP, precisa ter o nome antigo da rua. Mas o nosso trabalho está mais focado nesse momento na licitação, porque é mais importante para o cidadão ter esses elementos à sua disposição agora. Mas ao mesmo tempo, no tempo que temos, também começar lentamente a fazer um trabalho da legislação para tentar melhorar nesse quesito, no mínimo, de compilar cada elemento na sua legislação. E nós entendemos e sugerimos no relatório que o Poder Executivo faça então uma compilação das leis. Porque hoje, se o Executivo for tratado de tudo que está na lei, ele tem que colocar o nome do autor da lei, quem é a pessoa que está sendo homenageada, o nome se tinha um nome anterior, colocar qual era o nome anterior. Então essa placa vai virar um outdoor, porque não cabe tudo isso, né? Então são leis que elas precisam ser enxugadas. Então qual é a saída? Compilação das leis. O que está ao alcance do Legislativo? É a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, né? A fiscalização do serviço em si. O que ele pode fazer? Apresentar sugestões, apresentar um regramento diferenciado, e aí muitas vezes os colegas buscam propor leis. Agora, cabe ao Executivo, e quantas vezes ele fez, e nas reuniões que nós participamos, nas conclusões do nosso trabalho, nas conclusões do relatório da comissão da qual eu presidi, o Valdir Canal foi o secretário, há uma sugestão ali que eles nos digam quais as leis que são conflitantes, ou eles mesmos mandam um projeto para cá revogando essas leis e criando uma legislação única. Não tem problema. Com a Câmara na Cidade de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas pelo endereço tvcamara-pors.blogspot.com.br ou pela nossa página no Facebook. Até o nosso próximo encontro.